Sentimos-nos felizes por participarmos de mais esse momento de estudo da Palavra de Deus. Assim como o pássaro numa gaiola é ensinado um novo cântico, estranhamente Deus nos conduz a um novo aprendizado espiritual, permitindo que passemos por crisóis, a fim de que aprendamos um novo cântico de fé. A cada dia dessa semana nós estudamos situações de crisol passadas pelo povo de Deus através dos tempos. A primeira situação que nós estudamos é do povo de Israel ao sair do Egito. Quando Dani saiu, a Bíblia diz assim: o Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Cada parte daquela jornada foi conduzida por Deus. Mas para onde ele os conduziu primeiro? O trajeto normal das caravanas que seguiam da terra de Gósen para a terra de Canaã levava 11 semanas, caminhando em terra firme através da terra dos filisteus. Mas eles eram um povo despreparado. Se fossem por ali, enfrentariam guerras, adversidades, e o Senhor percebia que eles poderiam ter se arrependido de terem saído do Egito e desejarem retornar para lá. Poderiam voltar para trás, desistirem de Canaã. Mas o plano de Deus era cumprir a sua promessa de que Israel deveria retornar para Canaã, ali se tornar uma grande nação. Assim, a saída do Egito para Deus era uma saída sem volta, sem desistência. Além do mais, se tivessem seguido da terra de Gósen, atravessando por terra firme a região dos filisteus, eles seriam alcançados pelo exército de Faraó que os perseguiria. Assim, o plano de Deus para salvá-los era conduzi-los através do Mar Vermelho, realizar o milagre deles atravessarem o mar e ali no mar destruir os exércitos dos egípcios. Na verdade, o caminho do Mar Vermelho era a saída de Deus para o povo de Israel. Era o crisol. Mas quando eles se viram diante do Mar Vermelho, foi um momento terrível para eles. Realmente um crisol. Ladeados por montanhas, tendo o mar à frente, de repente eles olham para trás e veem levantar-se do deserto uma poeira, a poeira dos exércitos egípcios que vinham em perseguição a eles. Eles temeram muito e clamaram ao Senhor. Seguir uma coluna, a coluna de Deus, pode ser difícil às vezes e pode nos levar a lugares extremos de grande dificuldade, grande perplexidade. O caminho do treinamento na justiça de Deus nos leva a exercermos fé. Deus desejava que eles aprendessem a confiar nele e desejava depois ensiná-los no deserto do Sinai. A salvação que Israel experimentou na travessia do Mar Vermelho foi um crisol que marcou o seu início, o início da sua história como povo de Deus. Muitas vezes, os crisóis delimitam em nossa vida uma nova etapa, uma nova história no nosso relacionamento com o Senhor nosso Deus. Mas a travessia do Mar Vermelho era apenas o primeiro crisol. Seguiram por 3 dias caminhando no deserto, onde era difícil encontrar água, até que chegaram a Mara. Mas ali as águas eram amargas, e eles murmuraram contra Moisés. E Deus operou um milagre, as águas se tornaram doces. Eles prosseguiram caminhando pelo deserto de Sim, até chegarem a um lugar chamado Refidim. Mas ali não havia água, e agora o povo murmurou contra Deus e começou a perguntar: está o Senhor no meio de nós ou não? Moisés clamou e apresentou a situação ao Senhor. E Deus lhe disse: você vai até Horebe
reúna os anciãos, vá até ali e com o cajado que você tocou, o mar vermelho fira a rocha, irá brotar água. Deus operou o milagre e naquele crisol eles foram ensinados a dependerem de Deus, a confiarem nele através de toda a sua jornada. Mas a lição dessa semana destaca que o grande exemplo de passagem pelo crisol que nós temos, na verdade, encontramos na vida do próprio Senhor Jesus. Ao assumir a natureza humana, ele foi enviado para o maior crisol da história, a cruz do Calvário. Em verdade, a vida de Jesus foi uma vida de constantes crisóis. Após o seu batismo, ele foi conduzido, impelido pelo Espírito Santo para o deserto da Judéia. Ele passou 40 dias ali em jejum e oração, como preparo para o seu ministério, cujo objetivo era a vitória sobre o pecado, sobre o inimigo, até a cruz. Em verdade, Jesus não foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, porque, como diz Tiago, Deus a ninguém tenta, a ninguém induz ao pecado. Deus permite que sejamos levados a situações extremas, crisóis, nos quais nós somos tentados e provados em nosso caráter. Às vezes, quando nos encontramos em situações difíceis, nós pensamos, será que Deus está me guiando mesmo? Mas quando Deus permite que passemos por um crisol, é porque Ele tem um plano para a nossa vida. A chave disso é para sabermos se estamos sendo guiados por Deus ou não é a ausência de provações, mas sim se estamos sentindo a sua presença em nossa vida, se estamos conseguindo manter comunhão com Ele, se estamos aceitando a sua liderança. E quando aceitamos a sua guia, a sua direção, os seus ensinos, aí então nós temos a certeza que podemos permanecer seguros mesmo em meio àquele crisol. Após 40 dias de fome, sede, o inimigo aproximou-se. A tentação é um convite ao pecado. Normalmente apela para aquilo que desejamos, aquilo que necessitamos. E por vezes a tentação chega no momento de maior fragilidade nossa. Jesus passou pelo crisol das tentações e as venceu com 3 grandes segredos. Em primeiro lugar, ele mantinha a comunhão com o Pai. Segundo, ele confiou nas suas promessas. Não se entregou ao desânimo. E mais, ele usou a palavra de Deus para vencer. Em lugar da humanidade, como nosso exemplo, Jesus venceu as tentações, pagou o preço dos nossos pecados. Ele passou pelo crisol em nosso lugar. Em seguida, a lição destaca que os primeiros seguidores de Cristo viviam dispersos em pequenas comunidades, em vários lugares da Ásia Menor e da Judéia. Formavam uma minoria mal interpretada. Muitas vezes se sentiam sozinhos no crisol da perseguição. E assim o apóstolo Pedro escreveu-lhes uma recomendação. E na sua carta Pedro diz: não olhem para as tristezas das provas do tempo presente, ainda que contristados por breve tempo. O apóstolo realçava para eles que em meio às provações, eles seriam confirmados na fé, seriam aprovados no fogo das provações, obtendo por fim a salvação de sua alma, a vida eterna. Hoje, por mais difíceis ou dolorosas que sejam as nossas provações, nós nunca devemos perder de vista o fim último, ou seja, o nosso preparo para a vida eterna, para um novo céu e para uma nova terra. Sem dor, sem morte, sem sofrimento. É importante que mantenhamos sempre viva a nossa fé em Jesus. E oremos sempre para Ele que nos livre de tudo aquilo que prejudica a nossa fé. A lição ilustra o fogo das provações com a experiência de um jovem que estava passando por muitas dificuldades, por um crisol de provações. E destaca algumas promessas que podemos apresentar àqueles que estão passando por uma grande prova. E são elas. Em primeiro lugar,
se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, a sua sabedoria para enfrentarmos as provas, Ele irá nos guiar na vereda da justiça e nós poderemos resistir aos crisóis da vida. A segunda lição que aprendemos, a segunda promessa que temos, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Observemos que a promessa não é de que somente coisas boas nos acontecerão. Não. Tudo aquilo que nos acontecer, Deus transformará em bênçãos. Assim nós precisamos confiar que Ele nos guia em meio às adversidades. A terceira promessa que nós estudamos esta semana é que quando nós nos sentimos fracos, a graça de Cristo nos basta. O seu poder repousa sobre nossa fraqueza. Ele nos concede graças e força para vencermos ao crisol. Às vezes Ele permite que provas venham sobre nós para que reconheçamos nossas limitações, que aprendamos a buscar o seu auxílio, a sua ajuda e a confiarmos sempre nele. E enfim, a quarta promessa que estudamos é que nós não estamos sozinhos ao atravessarmos o crisol. E Deus diz: de maneira alguma te abandonarei, te deixarei, jamais te abandonarei. A experiência dos filhos de Deus no passado nos ensina de que a presença de Jesus ao nosso lado nos momentos mais difíceis nos é garantida sempre. Hoje sempre nós podemos entender que Ele já atravessou o crisol em lugar da humanidade. Ele pode nos ensinar o caminho mais seguro, pode nos guiar, nos confortar, nos fortalecer. Ele estará sempre conosco hoje para nos amparar em todo e qualquer momento que nós precisarmos. Que Deus nos dê essa certeza, essa confiança, essa grande esperança em nossa vida.